Olá, como vai? Sou Sandra Assa, presidente da Abrapav. Vamos conversar sobre acidentes aéreos. Vamos conversar então um pouquinho sobre danos materiais. Danos materiais já diz, né? São todas as questões financeiras envolvidas com a perda do seu ente querido. Então, todas as suas despesas, por exemplo, naturalmente a gente entende que é a empresa aérea que tem que cuidar de todas as questões de identificação, as cerimônias, né, velório, enterro, tudo tem que ser por conta da empresa aérea. Mas acontece sim, que a gente tem muitos casos por aqui, principalmente em acidentes com empresas menores, que acaba acontecendo, que a família toma a frente de tudo e ela toma todas essas providências, né? Então, esse já é um dano material. Então, todas as questões financeiras que a gente vai tratar aqui e de como era a vida com esse ente querido na sua rotina, o que ele provia para essa família e agora vai deixar de prover, é considerado no cálculo para você fazer uma proposta na questão de indenização quando se fala em danos materiais. Então vamos lá, o que é considerado para fazer o cálculo de dano material? Tá? Até o acidente da TAM do meu marido, em 96, que até isso aconteceu conosco, a proposta que veio da TAM para as famílias foi assim: nós oferecemos R$145 mil para todos. Então não importava a idade que a vítima tinha, não importava se era casado, se tinha filhos, não importava se o pai e a mãe eram dependentes, não importava nada. Se os filhos eram maiores, se era uma pessoa sozinha, não importava. O valor era igual para todo mundo. Oferecia R$145 mil para todo mundo. Como o nosso caso foi o primeiro caso que houve uma possibilidade de tentarmos, né, uma indenização fora do país, né, nos Estados Unidos, por conta da peça que deu problema no reverso, não ter representação no Brasil, e sim nos Estados Unidos, e aí houve essa oportunidade de tentarmos os acordos lá fora, obviamente veio como é feito lá fora, né, como era feito esse cálculo lá fora. E como não foram todas as famílias que foram para os Estados Unidos, algumas preferiram ficar no Brasil, por conta de como a coisa se desenvolveu lá fora, acabou trazendo a referência para o Brasil. E começou a ser a jurisprudência aqui, né? Então, de forma alguma que o valor tem que ser igual para todo mundo. Vai muito com o histórico de cada vítima, né? Então, por isso que eu comentei com vocês. No caso de adolescente ou crianças menores que são só estudantes, o seu dano é só moral. Não existe o dano material. Agora vamos falar de alguém que faleceu, que estava no início de carreira, estava bem colocado profissionalmente, já tinha uma casa própria. Você começa a ver todas as questões materiais para fazer esse cálculo. Então, quais são as referências que são usadas? A idade da vítima, se era casado, se era solteiro, mesmo não sendo casado, se já vivia com alguém, terá que ser provada. Você vai ter que provar, né, que estava vivendo com alguém, né? União estável, como a gente comenta, terá que provar, mas não precisava necessariamente estar casado. Se você tinha dependentes, se esse familiar tinha dependentes, ou filhos, ou pai e mãe, ou um sobrinho, não importa. Se tinha alguém que dependia dele, isso é considerado, tá? Se os filhos, menores ou maiores, né? Porque se você está com os filhos menores, você está considerando que esse pai estaria provendo com certeza pelo menos até eles se formarem, né? E se já são maiores, que já estão até formados e tudo, tem um outro cálculo aí para fazer. O cargo que essa pessoa tinha numa determinada empresa, né? O salário que ela tinha, se ele era dono de empresa, quanto ele tirava. Aí vão ser necessárias uma série de comprovações, né, para chegar nesse cálculo. Ele era sócio de uma empresa.
Ele não era empregado de ninguém. Ele era, ok, quanto ele retirava por mês, as questões da empresa, ele era sócio, como ele era sócio. Quer dizer, cada caso é um caso, mas é levado tudo isso em consideração. Sempre fazendo um cálculo na expectativa da vida produtiva dessa pessoa, né? Você vai ali até a aposentadoria. Então, vamos falar algo por volta de 70 anos de idade. Vamos falar por aí, né? Agora a gente está aí com todas essas mudanças na lei da aposentadoria e tudo mais, mas vamos falar algo em torno de 70 anos, né? 65, 70 anos. Você faz todo esse cálculo projetando até a aposentadoria dessa pessoa, sua vida produtiva, né? Então, sempre faz todos esses cálculos, são projeções. Então, e muito com a peculiaridade de cada família. Essas questões todas, dependentes ou não, solteiro, casado, tem uma série de questões aí, né? Seu cargo, enfim. Tudo isso é importante, tanto que para vocês terem uma ideia, no meu caso, lá do Acidente da TAM, foram 99 vítimas, né? Acreditem se quiser, foram 99 acordos diferentes. Não teve um acordo com valor igual ao outro. Por uma mínima questão ali, você falava, nossa, mas você, para uma viúva, né? A gente comentava, poxa, mas você tem quase a minha idade, os nossos filhos têm quase a mesma idade. Existem peculiaridades na vida daquela vítima que eram muito diferentes das do meu marido. Então, não existiram acordos iguais. Cada um com a sua peculiaridade que tornava os valores diferenciados, tá? Isso é muito importante. Tem casos, exceções, que isso não é padrão, que fazem até uma projeção futura de salário. Por exemplo, na época perguntaram para mim, bom, teu marido hoje é um gerente médico dessa multinacional. Ele pode chegar até onde? Até diretor médico. Qual o salário de um diretor médico? Então ele poderia, porque ele estava seguindo carreira dentro da empresa. Então ele poderia chegar a diretor? Poderia. Qual o salário? Então tem exceções que fazem essa projeção também. De fazer um cálculo até onde ele chegaria e o que pode melhorar nessa proposta de acordo. O que eu digo para as pessoas? E na época a gente ouvia muito tudo isso, o pessoal falava, tá querendo ficar milionária? Não é questão disso. O meu marido provia aos meus filhos uma boa escola, eles tinham condições de fazer uma natação, faziam uma aula de inglês, nós viajávamos. O que eu quero, já para além da perda, que é o pior de tudo, que a gente vai ter que passar a viver com isso, pelo menos que eu mantenha uma rotina de vida como era antes. Se o pai provia isso e o pai faleceu, que continuar sendo que eu possa continuar provendo isso para os meus filhos, numa rotina de vida como antes do acidente. Isso é a coisa mais natural. Lógico que isso vai ser um acordo e vai ser pago de uma vez. E isso vai depender muito de cada um, de como usar esse dinheiro. Mas foi feito um cálculo para essas suas necessidades. Por isso também, quando a gente recebe um valor de um acordo, tem que tomar muito cuidado como vai usar. Eu já convivi com casos que as pessoas acabaram usando o dinheiro, ouviram outras opiniões, pessoas que vieram com ideias mirabolantes, convenceram, pessoas que se aproximam de má fé, prometendo um monte de coisa, e as pessoas acabaram ficando numa situação bastante séria, porque perderam dinheiro, acreditaram na boa fé das pessoas, que não era boa fé, e você tem que tomar muito cuidado, porque aquilo que você recebeu foi feito um cálculo para você ter o seu dia a dia com aquele valor, né? Então tem que tomar muito cuidado em como usar esse dinheiro de uma indenização, né? Então o que a gente quer? A gente quer pelo menos que materialmente a vida siga um mesmo padrão do que se vivia até então, né? A gente tem uma recomendação muito importante para fazer, que é a seguinte, que é hoje está sendo uma grande bandeira da Abrapava, né? A gente tem aqui muitos acidentes, inúmeros acidentes,
que a gente está apoiando familiares e orientando, que não tem esse seguro de responsabilidade civil. Tem o RETA, mas não tem o seguro de responsabilidade civil. Vários casos, inúmeros casos. Com essa aviação geral. Você tem casos de helicóptero, você tem casos de aviões menores. E o que está acontecendo? Oferecem o transporte e não fazem o seguro de responsabilidade civil. E aí o acidente acontece e o familiar da vítima vai ficar como? Não tem seguro. Então, o que é interessante? É interessante que vocês procurem saber da empresa aérea se ela tem responsabilidade civil. Na hora que for contratar, pergunta. Pergunta. Se ele disser que não tem, é seu livre-arbítrio embarcar. Porque, afinal de contas, é sua vida. Se você está com pressa, mas eu estou com pressa, eu quero ir, às vezes a pressa pode ser mal conselheira. Eu prefiro voar numa empresa que tenha um seguro de responsabilidade civil. Eu tenho aqui meus filhos e eles vão estar cobertos de alguma forma. Agora, não tendo o seguro, isso para mim é um péssimo sinal. Porque eu entendo que o empresário que quer, ele preserva por isso, e ele acha importante. E para mim, seguro de responsabilidade civil bate também numa questão que a gente fala, segurança de voo. Porque aí vai evitar que aconteça. Porque sabe que se acontecer, vai ter que pagar a indenização. Então, tudo é uma maquininha da importância do seguro de responsabilidade civil. Então, o que você pode começar fazendo? Você pode começar acessando um link que tem no site da ANAC, que se chama RAB, Registro Aeronáutico Brasileiro. Você entra no site da ANAC, vai ter um linkzinho lá, chamado RAB. Você clica, você entra, vai aparecer um quadrinho lá, que é um espaço para você pôr o prefixo da aeronave ali. Lógico que você só consegue saber o prefixo a hora que você já está no aeroporto, né? Mas vale do mesmo jeito. Hoje todo mundo está com o celular na mão, você abre ali o site da ANAC, põe no RAB, vai abrir aquele quadrinho, você coloca o prefixo da aeronave que você está vendo ali. É aquele que eu vou embarcar? Vê o prefixo e coloca lá. Aí você dá um Enter, o que vai acontecer? Vai abrir um histórico dessa aeronave. E os dados principais que vão ter lá vai dizer se está com a manutenção em dia, sabe? E vem com esses dados importantes que alguma coisa que tiver vencida lá, se negue a entrar naquela aeronave. Manda trocar. É a tua vida que está em jogo ali. Infelizmente ali, não vem a informação de que se aquela aeronave tem ou não o seguro de responsabilidade civil. Infelizmente, esse dado não é dado pela ANAC, né? Ela dá todos os outros, mas ela não dá esse dado. Então, vai de você perguntar para o dono da aeronave. Eu vivi uma situação assim. Em 2009, eu estava em Manaus, eu ia para atender realmente um acidente aéreo, e eu precisei pegar um voo em Manaus para ir até Quari. Quando eu cheguei lá, estava reservada, tinham feito a reserva do transporte de uma aeronave, de um táxi aéreo. E quando eu cheguei lá, eu pedi para usar o computador do proprietário lá da empresa e entrei no site da ANAC. E veio lá com uma manutenção vencida. Eu olhei, qual é o avião que a gente vai usar? É aquele. Peguei o prefixo, pus lá e estava vencida a manutenção. Eu mostrei na hora para o dono da empresa e falei, eu não vou subir no seu avião, dá uma olhada nisso aqui. Ele tomou um baita susto, mas o que ele fez? Não, por favor e tal, ele tinha a documentação atualizada na gaveta. Estava desatualizado no site, mas não importa, ele me mostrou os documentos. Se ele não tivesse me mostrado, ele podia falar 20 horas ali para mim que ele tinha feito, que eu não ia acreditar. Eu ia mandar trocar de aeronave, até que eu encontrasse uma que tivesse em ordem. É a minha vida que está em jogo. É a sua vida que está em jogo. Então faça isso, se negue a entrar. E se não tiver responsabilidade civil, não suba. Se a gente começar a dizer não para um, para outro, a gente vai pressionar a cabeça desse pessoal, porque eles vão começar a perder passageiros e a gente vai conseguir sensibilizar para que eles tenham seguro de responsabilidade civil.
Na verdade, o objetivo maior da Abrapava, e a gente está trabalhando muito para isso, é que a gente quer que o seguro de responsabilidade civil seja obrigatório. Nós já estamos trabalhando para isso, vamos trabalhar aí com um projeto de lei pela obrigação do seguro de responsabilidade civil. Na Europa é obrigatório, nos Estados Unidos é obrigatório. Para vocês terem uma ideia agora, os aplicativos aqui de transporte, Uber, saiu em São Paulo a legislação a respeito, será obrigatório que transporte por aplicativo faça seguro de responsabilidade civil. Então, peraí, além do DPVAT, vai ser obrigatório fazer o seguro de responsabilidade civil para esses passageiros. E por que na aviação não tem? Tem que ter, leva muito mais que um passageiro. Então, a gente vai trabalhar sim, buscando essa obrigatoriedade. Porque para a gente bate lá na frente a segurança de voo, para evitar que aconteça, né? Então, essas são mais algumas das informações que eu tinha que passar para vocês sobre dano moral, dano material. Tem também a questão de lucros cessantes, quer dizer, aquilo que aquele empresário deixou de ganhar se ele continuasse, se ele estivesse vivo e tocando seus negócios. Tem uma série de questões que são muito de caso a caso, tá? De qualquer forma, a gente está aqui à disposição para ajudar. Se você tiver alguma dúvida ou e quiser fazer alguma sugestão, utilize os nossos comentários abaixo ou envie um e-mail para s.assali@abrapava.com.br.